Bem-vindos ao meu podcast, O que a Ciência Diz. Aqui recebo amigos para falar de ciência, estilo de vida e mudança comportamental. Não, só testando aí, ó, sobre saúde e estilo de vida. Vamos lá. Um, dois, três, espera um pouquinho. Bem-vindos ao meu podcast. Aqui recebo amigos. Um, dois, três. Bem-vindos ao meu podcast. Aqui é o nome do podcast. Tá, vamos aprendendo aí vocês. Bem-vindos ao meu podcast. O que a ciência diz. Aqui recebo amigos para falar de saúde e de estilo de vida. Hoje estamos recebendo dois candidatos à política de prefeitura de São Paulo. Né? Tá. É que eu acabei de pegar isso aqui. Tem que me apresentar antes. Hoje tenho a honra de receber dois convidados muito especiais, Cláudio e Flora. Vamos lá. Um, dois, três. Bem-vindos ao meu podcast, O que a Ciência Diz. Aqui recebo amigos para falar de saúde e de ciência. É tão fácil, gente. Você não está cansado? Um, dois, três. Bem-vindos ao meu podcast, O que a Ciência Diz. Aqui recebo amigos para falar de saúde e estilo de vida. Meu nome é Eduardo Rauen, sou nutrólogo, médico de esporte e cofundador da LIT. E hoje estamos recebendo os dois convidados especiais, o Dr. Cláudio, médico neurologista e cientista comportamental da LIT, e a outra cientista comportamental, Flora, head de ciência comportamental da LIT, e também ela tem mestrado em administração pública. Bem-vindos, Cláudio e Flora, e gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. E eu queria depois começar perguntando. Tem muitas perguntas sobre ciência comportamental para vocês dois aqui. Boa noite, Edu. Tudo bem? Prazer estar aqui. Vai ser um prazer falar um pouquinho mais sobre mudança de comportamento em saúde e o trabalho que a gente faz na LIT. Olá, boa noite, Edu. Um prazer grande estar aqui também. Vai ser um prazerzão poder conversar com você sobre esse tema que a gente estuda e gosta tanto. Vou começar com uma pergunta muito genérica que é difícil explicar. Hein? Quero que vocês tentem explicar para mim em poucas palavras para todo mundo entender aqui. O que é a ciência comportamental? Você pode me explicar, Cláudio? Então, Edu, ciência comportamental é um nome guarda-chuva que pega elementos de diversas das ciências humanas para estudar, tentar prever o comportamento humano, tentar descrever o comportamento humano de forma bastante objetiva, e a partir desse conhecimento de como é que os seres humanos se comportam na natureza selvagem, desenvolver estratégias, intervenções, mudanças do ambiente que influencia as pessoas na direção de um determinado comportamento. Aqui na LIT, quando a gente fala sobre ciências comportamentais, a gente está conversando, a gente está se referindo a aspectos das ciências comportamentais aplicadas, da psicologia social, da economia comportamental, que ao longo dos últimos 20, 30 anos, minto, ao longo dos últimos 40, 50 anos, veio descrevendo maneiras, né, através das quais os seres humanos se comportam, e a gente usa esse conhecimento para ajudar os clientes a, aplicando esses conhecimentos na sua rotina, tentar fazer com que aquelas coisas que eles querem fazer fiquem mais fáceis de serem feitas no dia a dia, ou seja, vão se transformando gradativamente em comportamentos novos, em hábitos novos. Adiantei muito o assunto? Não, é muito curioso, Cláudio, porque é exatamente o que eu queria saber, assim, até se a Flora puder me ajudar. Por que é tão difícil mudar hábito? Hein, Flora? Tenta explicar para as pessoas aqui, vocês que são cientistas comportamentais, assim, por que é tão difícil a gente mudar?
Olha, Edu, acho que essa, né, é a pergunta de US$ 1 milhão. Mas muitas vezes o hábitos, eles são comportamentos que já são automatizados, eles são, então, muito enraizados nos, no nosso, sistema operacional. Então, muitas vezes não são escolhas que a gente faz alinhadas com as nossas intenções, onde a gente para, pensa e age. E sim, já tá. Desculpa, gente. Me perdi aqui na explicação. Sem Pode ir. problemas. Eu pergunto de Tem, novo. tem cortes, Ale? Tem. Eu pergunto de novo, fica tranquilo. Tá bom. Aqui nós estamos fazendo isso para isso mesmo. Posso, É, posso soprar, Flor? Pode. Pode falar sobre a coisa do gatilho, né, do lembrete no ambiente, um determinado comportamento, a recompensa, a forma como muitas vezes a gente não tem controle sobre a construção desses hábitos ao longo do tempo, eles vão se enraizando e vão ficando muito automáticos, e aí quando a gente quer colocar um hábito novo no lugar desse outro hábito antigo, demanda esforço, né, demanda repetição, esse outro hábito novo ele também tem que ser recompensador, porque o cérebro ele prefere, né, ter aquela hierarquia do prazer, então se diante de duas opções, né, sorvete ou brócolis, a gente criou ao longo do tempo, né, um ciclo de recompensa com o sorvete, para colocar o brócolis no lugar, assim, tem um gasto de energia grande aí. tá bom. Eu vou tentar repetir e aí a gente fala, tá bom? Uhum. Flora, fica bem tranquila aí que não, a gente pode errar 100 vezes. Você viu que eu dei o exemplo já no início, tá bom? Então, muito interessante, Cláudio, porque eu gostaria muito de saber o que uma coisa muito difícil é. Por que é tão difícil mudar os hábitos? Então, Flora, se puder me ajudar, explicar assim. A gente sabe que a gente tem que mudar, a gente sabe o que tem que ser feito e por que é tão difícil mudar o hábito? Não, perfeito, Edu. Acho que, antes de tudo, é importante a gente colocar, né, as claras o que quer dizer um hábito. Então, um hábito é um comportamento automático, muitas vezes associado a um contexto. Então, uma resposta automática onde a gente tem um gatilho, ou seja, numa dada situação, eu reajo de uma forma. E essas duas coisas, elas estão muito interligadas, de forma que não importa qual que é a minha vontade, qual que é a minha intenção, qual que é a minha motivação. Aquilo acontece por si só. E muitas vezes, né, quando a gente vai repetindo algo ao longo de toda uma vida, principalmente se isso for altamente recompensador, como é o caso de muitos hábitos, talvez não tão saudáveis, né, como comer um doce, por exemplo, onde a gente tem uma recompensa imediata muito grande, isso fica muito automático, muito rápido de ser acionado essa resposta situação e ação. Dessa forma, a gente não tem muito tempo para pensar e agir diferente. E como se quebra uma coisa que já está tão, né, enraizada no nosso cérebro? Não é só falar, não quero mais fazer isso, porque a gente não está falando aqui de uma cognição, a gente está falando de um automaticismo, que são outras formas de operar. E muitas vezes, para quebrar um hábito, a gente precisa ou remover esses gatilhos existentes ou colocar uma nova resposta no lugar, colocar uma outra forma de agir aumentando esse repertório. Só que muitas vezes a gente trata hábitos como se eles fossem escolhas, né? Então a gente acha que, porque eu decidi que agora eu vou ser mais saudável, eu vou conseguir fazer isso, eu vou só na base da força de vontade. O que muitas vezes tende a falhar e não dá muito certo, principalmente no longo prazo. Por isso é super importante para a gente corrigir hábitos e entender como eles funcionam. Opa, então aí, olha só o que você falou, que eu achei muito interessante. Força de vontade. Então, eu vejo vocês falando sempre isso, força de vontade e autocontrole. Qual que é a diferença desses dois termos, assim? Você consegue me explicar, Cláudio? Interessante, boa sua pergunta, Edu. Então, força de vontade e autocontrole são dois termos que são. A diferença entre eles é muito pequena e talvez por causa disso eles sejam usados assim de forma intercambiável, mas de uma forma bem simples, a força de vontade é um recurso que a gente aciona muitas vezes em algumas situações para tentar colocar em prática um comportamento desejado para aquele momento, né, que muitas vezes é um comportamento novo, um comportamento que não é aquele que a gente está habituado
a colocar em prática no dia a dia. Quem estudou muito essa questão da força de vontade é um pesquisador americano chamado Roy Baumeister, e ele fala, inclusive, que a força de vontade é uma coisa que a gente vai perdendo a capacidade de empregá-la se a gente usou ela muito ao longo do dia, se a gente está cansado, com sono, com pressa, ou ansioso, né? Já o autocontrole, ele é um construto, né? Ele vamos chamar assim, ele é um traço de personalidade mais amplo, não é? Que envolve, né, uma determinada capacidade de se planejar, de executar determinados planos. Então, o autocontrole, ele é um traço de personalidade, um traço do indivíduo que ele é mais abrangente, né? E a força de vontade é uma coisa mais pontual, mais contextual. E aqui na LIT a gente respeita muito. A gente respeita muito esses caras, a gente respeita muito a força de vontade, a disciplina, o autocontrole, mas a gente sabe que esses caras eles já são muito exigidos ao longo do dia, né? Já tem muitas tarefas, já tem muitas responsabilidades que estão na conta deles. A gente foi descobrindo ao longo do tempo que não tem problema a gente trabalhar construindo um ambiente favorável à realização de determinados comportamentos, que não tem problema se a gente se planeja antecipadamente, constrói uma rotina, umas armadilhas do bem, como a gente chama, né, para a gente cair quando a gente estiver com a cabeça quente. Então, a gente, cabeça fria, constrói umas armadilhas do bem para a gente cair nessas armadilhas quando a gente está com a cabeça quente, para que esses determinados comportamentos desejados, eles vão acontecendo mais frequentemente, né, à medida que a gente vai ficando mais proficiente na execução desses comportamentos, a gente vai gastando menos esforço para executá-los, vai ficando mais familiarizado com eles. O cérebro, eventualmente, confunde, né, esse retrato de baixo esforço e alta familiaridade com eu gosto, né? E aí, com isso, a gente consegue aumentar a frequência de determinados comportamentos, porque eles ficaram mais fáceis, mais familiares, quase automáticos, e com isso a gente consegue depender menos de acionar a força de vontade, autocontrole, disciplina para garantir que vai acontecer aquilo que a gente gostaria que acontecesse. E então pode ser que em alguns momentos da vida, uma fase da vida, a gente acaba facilitando uma mudança de hábito, por exemplo. Isso influencia a fase da vida para mudar um hábito, mudar um comportamento? Com certeza. Acho que, por exemplo, se a gente está numa etapa onde a gente fala que está começando, né, uma nova etapa, então que são como os novos começos, seja gerais, como um ano novo, quanto individuais, como um aniversário, uma mudança de emprego, o nascimento de um filho, um casamento. Toda vez que a gente muda de contexto, de rotina, é como uma tábula rasa, uma folha em branco. A gente não tem ações associadas com a situação, né, com o contexto, que são os hábitos, justamente por ser um novo contexto. E isso nos dá a oportunidade de criar novos hábitos. Pode ser bom, porque a gente pode fazer isso, né, aproveitar dessa oportunidade para já setar boas escolhas no primeiro dia, que aí são mais naturalmente repetidas na sequência, ou pode ser ruim, porque a gente pode quebrar hábitos bons que vinham se construindo e sem prestar atenção, acabar só sendo refém aí de uma situação sem muito planejar. Então, é um momento chave, né? Toda vez que a gente vai para um contexto novo, prestar bastante atenção para que eles sejam formados. Entendi. Então pode ser que seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Por exemplo, uma coisa ruim pode ser a pessoa tá lá, faz tempo que ela não bebe mais, de repente ela se separa, o casamento dela acabou e ela começa a sair toda noite e beber de novo. Isso é uma mudança, né? Uma fase da vida que foi para um hábito ruim. E tem também uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. 30 dias antes da minha primeira filha nascer, eu falei, eu não vou mais tomar refrigerante, eu tomava Coca-Cola zero, porque vai nascer minha filha e eu queria dar exemplo para ela já crescer num ambiente saudável. E foi a última vez, ou seja, faz 15 anos, quase 16 anos que eu tomei meu último refrigerante e tomei essa decisão. Eu falei, olha, não tem algo que faça eu mudar isso, ou seja, eu tomei essa decisão. Então, assim, foi uma mudança de hábito muito grande, porque quem me conhece sabe que eu
não bebo álcool, nunca nem experimentei álcool. E o que me restava era muitas vezes nas festas era a pessoa da Coca-Cola. E de repente eu mudei numa fase da minha vida o meu hábito de tomar Coca-Cola todos os dias. Hoje eu tomo água com gás, um suco de limão. E aí como exemplo de uma mudança numa fase de vida boa, né? Diferente do cara que acabou de ficar solteiro. Agora, e o cliente da Lite, quando entra, assim, não tem muitas crenças comportamentais que vocês têm que ir desconstruindo para construir novas crenças? Sim, acho que com certeza. Talvez antes de tudo seja bom a gente explicar um pouco, né, o que são essas crenças e esses conceitos associados. Mas muitas vezes as pessoas entram com certos modelos mentais, certas formas de enxergar um certo processo, né, ou um dado domínio. E o que a gente vê, já que a gente, né, na Lite trabalha muito com perda de peso, por exemplo, entra muitas pessoas com pensamentos que são muito disseminados na nossa sociedade e que às vezes acabam atrapalhando esse processo. Tipo, sou 8 ou 80. Ou com uma mentalidade de dieta, né? De que, ai, eu preciso entrar no modo dieta e fazer restrições e fazer boas escolhas versus má escolhas. E muitas vezes essas crenças, essas formas de pensar atrapalham muito o atingimento de um resultado porque colocam uma ótica que pode tirar uma autonomia ou que pode limitar a sua própria percepção sobre você mesmo, sobre o que você é capaz, tirar uma certa motivação ou então até colocar certas emoções, tipo uma culpa maior do que a situação em si, o que gera uma resposta emocional muitas vezes vinculada à comida depois. Então acho que isso é uma parte do trabalho que a gente faz nas consultas comportamentais, de trabalhar justamente essas crenças, esses sistemas de pensamento que não estão adaptados ao processo e ao contexto. E olha o que é o nosso dia a dia aqui com a equipe médica, a equipe nutricional doutor, eu estou começando aqui na Lite, mas é assim, a única coisa é que eu preciso comer um docinho todo dia. E aí? Como é que a gente aborda esse paciente? Como é que a gente explica? Como é que a gente consegue ajudar esse paciente? Vocês conseguem me ajudar e explicar para o pessoal? Bom, a gente tem vários recursos para ajudar essas pessoas que estão comendo um docinho e estão curiosas de experimentar como é que seria não comer um docinho, né? Então, partindo desse ponto de que a pessoa está pronta ou está curiosa para ter essa experiência, a gente vai entendendo o momento do dia em que aparece essa vontade de comer doce, se é alguma coisa que surge geralmente depois de uma refeição, como um hábito de comer uma sobremesa, ou se é alguma coisa que acontece no meio da tarde ou tarde da noite, distante de uma refeição. A gente tenta identificar quais são os gatilhos ou os determinantes dessa vontade de comer doce e, ao longo, né, do tempo, a gente vai experimentando coisas diferentes para ver o que acontece com esse comportamento de comer o doce. A gente sabe que nosso cérebro ele está fortemente ligado para a maior parte de nós ter uma satisfação, sentir uma recompensa muito grande quando come alimentos muito doces ou muito energeticamente densos. Afinal de contas, a gente foi talhado pela evolução da nossa espécie para nos sentirmos atraídos por esse tipo de alimento, porque ao longo do tempo, aquelas pessoas que gostavam muito de comer doce, comiam bastante quando encontravam, eram pessoas que acabavam guardando energia para depois, né, energia portátil, sob a forma de gordura, e conseguiam sobreviver a situações críticas que aquelas outras pessoas que não tinham tanta vontade ou não tinham tanto prazer com doce, elas acabaram ficando aí, né, na história, não chegaram até o presente para contar a sua história. Então, a vontade para o doce é uma coisa que, primeiro, ela está fortemente conectada no nosso cérebro e depois que, para muitos de nós, esse hábito de doce, ao longo do tempo, ele é um hábito já muito consolidado, é um hábito já muito antigo, é uma coisa que a gente faz meio no automático. Tem também situações em que as pessoas buscam o doce como uma forma de se consolar ou de se dar um abraço porque estão vivendo momentos de intensas emoções ou estão tendo algum tipo de sofrimento.
Então encontram no doce uma forma de tentar lidar, né, com essas emoções intensas ou com esse desconforto. Então, enfim, primeiro de tudo, tentar entender onde é que o doce encaixa na rotina da pessoa, como é que ela se relaciona com esse doce, e, dependendo do caso, construir ali umas alternativas. Se, por exemplo, a pessoa tem o hábito de comer doce depois da refeição, porque ela tem o hábito da sobremesa, a gente pode ir experimentando, né, uma técnica que a gente chama de substituição ou contra-condicionamento, que é, na hora que vier essa vontade de comer um doce, se tiver uma fruta picada na geladeira, ou se já tiver uma fruta da estação ali higienizada para ser consumida imediatamente, ver o que acontece se, ao invés de um doce, comer uma fruta. Né? De repente, descobre que a fruta gelada, logo depois da refeição, encaixa muito bem, é prazerosa o suficiente, acalma e deixa a gente satisfeito. Eventualmente não, eventualmente descobre que mesmo comendo a fruta ainda tem vontade de doce. A gente pode continuar trabalhando nesse aspecto do contracondicionamento, experimentar, por exemplo, umas receitas de doces proteicos, né, que as nutricionistas da LIT fizeram uma curadoria aí, a gente tem uns e-books bacanas com um monte de receitas. Eventualmente tem ali algum doce proteico que ele é menos energeticamente denso, ele é saboroso, ele é gostoso, e de repente traz uma satisfação suficiente que consegue diminuir aquela vontade de doce. E a gente vai testando estratégias diferentes, né, e entendendo, aprendendo, né, junto com o cliente o que está acontecendo, se está sendo prazeroso, se não está sendo prazeroso. Mas é um processo, Edu, que tem muito mais de experimentar e descobrir do que saber de cara qual que é a solução certa para aquilo que a gente pode chamar de um problema. Digamos que é igual a LIT, né? A LIT, quando ela vai atender alguém ou um paciente, ela vai individualizar. Nós vamos, a primeiro momento, conhecer a pessoa, avaliar essa pessoa, como é que ela evolui, como ela responde a cada padrão alimentar, para algum determinado momento a gente entender o que deu certo para aquela pessoa. Sim. Ou seja, não tem mágica, né, Cláudio? E quando a gente fala de doce, ele tem uma liberação dopaminérgica no cérebro. É uma sensação de bem-estar. Então, Sim. quando a gente está lidando, é muito comum aquelas crianças que você vê que ela toma um sorvete, vai para o clube um açaí, aí no almoço tem um suco de laranja, e na verdade, ela sem ela perceber, ela ligou que aqueles alimentos dava aquele prazer para ela. Sim, Então ela não gosta necessariamente do suco de laranja, ela gosta do prazer que aquilo dá para ela. Uhum. E quando tira, gera estresse, mau humor, irritabilidade, dor de cabeça. Uhum. E só que em determinado momento que você diminui essa dependência dopaminérgica, você controla de uma melhor forma. Sim. Então eu acho que essas mudanças comportamentais ajudam também num outro momento, é como é que eu coloco eventualmente um doce que eu gosto muito, mas que eu não quero voltar de novo ter aquela dependência, Uhum. é o que vocês fazem na LIT, ensinar a pessoa, depois que ela ficou sem vontade de doce, comendo um doce uma vez por semana, ela consegue segurar. Agora, se ela comer doce quinta, sexta, sábado, domingo, parece que é o primeiro dia dela na LIT de novo, né? Uhum. Doutor, eu preciso muito de doce todos os dias. Uhum. Esse é um cuidado muito grande. Flora, agora me ajuda aqui. Então nós falamos do doce. Do doce eu acho que é mais as mulheres que precisam de um docinho. Agora, eu acho, aqui da parte médica, que 90% do tempo eu fico falando com os pacientes sobre álcool. Como é que a gente conversa? Como é que a gente explica? Como é que a gente faz para ajudar o paciente a entender que o álcool nesse processo de perda de peso, ele é o inimigo número um da perda de peso, inimigo número um da balança. Como é que vocês, cientistas comportamentais, podem ajudar toda a nossa equipe a combater aí o cultural, o vinho, o prazer do álcool, o happy hour? Como é que vocês conseguem explicar para o cliente? Olha, Edu, acho que até para responder isso, é legal a gente ir além do nível de explicar. E aí trazer essa questão de que para qualquer comportamento, muitas vezes a pessoa pode estar em diferentes estágios da mudança, né? Às vezes ela pode não estar já pensando em mudar. Ela pode estar no estado anterior, de pré-contemplação, de contemplação, que a gente fala que está numa intenção geral. Ainda não se formou essa motivação para mudar.
E pro álcool isso é super relevante, porque é um tema que traz resistência muitas vezes, né? É uma coisa que tá envolta em estigma, tá muito arraigada em questões sociais, e onde a gente fica, ai, não, eu bebo todo final de semana, mas isso é normal, eu vejo outras pessoas fazerem. Então, de usar essa relativização, até por ser uma coisa muito difundida na sociedade. Então, muito da abordagem comportamental é entender em qual estado da mudança a pessoa tá, para a gente trabalhar com as ferramentas adequadas. E, para além de informar, que eu acho que esse papel, né, todo o time de saúde consegue explicar bem quais os malefícios para a saúde e como isso prejudica no processo de perda de peso, vai também o entender por que, do ponto de vista da pessoa, aquilo traz alguma resistência. Por que que isso não é interessante? O que que ela busca com o álcool? Que papel que o álcool tem? E tentar, o que a gente fala que muitas vezes é resolver ambiguidades, né? Ela entende que é prejudicial para o processo de perda de peso. Isso não é muitas vezes uma coisa nova para ninguém, de que não é uma coisa saudável. Eu acho que todo mundo que já teve uma ressaca na vida sabe que aquilo não é prazeroso pro corpo, né? Que não pode estar levando em algum lugar. Mas o que que é o outro lado e o que tá nessa margem aí de indecisão, para muitas vezes pela própria fala, né, por colocar em voz alta, listar os prós e contras, conseguir pesar as coisas na balança, a própria pessoa chega numa conclusão, num insight, numa percepção que talvez ela não tinha antes. E assim dá um passinho na direção de estar mais motivado para mudar o comportamento. Agora, quando a pessoa já está nesse estado de ação, ela já entendeu que faz sentido mudar isso, mas ainda não consegue de fato implementar, chega no aniversário, na festa, né? Aí ela a princípio fala não, o amigo fala, não, mas só um copinho, e aí acaba cedendo. Daí tem uma série de outras ferramentas que vão muito para essa linha do como a gente resiste tentações, similar ao que o Cláudio comentou, né? No caso do doce, mas que vai de encontro a um ajuste de ambiente, a um planejamento com antecedência, a ter opções alternativas, tipo como você falou, né, que tinha o refrigerante ou água com gás, a também entender o que responder com um amigo quando o amigo fala. Então, muitas vezes a gente vê que a principal barreira é uma barreira social. E a pessoa cede não por, às vezes, querer fazer aquilo, mas porque não quer gerar um desconforto. Então, também dá trabalhar nesse aspecto. E uma outra questão legal é como a gente gera uma própria curiosidade, né? Quando o álcool sai, o que entra de positivo? No sentido de quais talvez descobertas que a pessoa faz a respeito de si própria, a respeito do que a diverte, do que traz um lazer, do que na verdade ela não gosta, não estando num estado alterado, e que tem também, acho que esses outros aspectos mais profundos que a gente vai explorando ao longo do acompanhamento numa manutenção dessa mudança. Então, a depender, né, do momento que a pessoa tá, tem estratégias associadas. Interessante que tem que desconstruir algumas coisas, né? Quantas vezes eu ouço pacientes falando assim, não, doutor, eu bebo só na hora de dormir ali o meu vinhozinho para dormir gostoso e relaxar. E agora com esses wearables, que é os Apple Watch, Samsung, o Oura Ring, o Whoop, os pacientes começam a monitorar o sono. E aí, de repente, os pacientes voltam na consulta e falam assim, ó, eu parei de beber. Eu falei, peraí, o que aconteceu? Faz 2 anos que a gente fica falando pra você parar de beber. Ele falou assim, não, doutor, eu comprei esse anel aqui, o Oura Ring, e aí, quando eu bebo, nossa, no outro dia tá tudo vermelho, meus índices. Então, meu sono REM fica ruim, meu sono profundo fica ruim. E aí o paciente começa o quê? Visualizar algo que ele não via. Isso é muito interessante. Então, é quebrar mesmo o hábito, quebrar o costume. E isso é muito interessante agora que a gente consegue quantificar alguns comportamentos. Sim, isso é bem. Não, só comentando nisso que você, Edu, falou, do que você falou, Edu, porque isso é super importante quando a gente tá falando de qualquer mudança que envolva um comportamento no longo prazo, né? Se a gente falar pra alguém, ó, não faz isso agora, porque isso vai ser importante pra sua saúde no futuro, quando você tiver 70 anos, ou porque isso de alguma forma vai prejudicar a sua saúde, estuda muito em concreto, né? Ou o que é minha saúde, ou o que vai acontecer daqui a 20 anos, eu não sei nem se vou estar vivo.
E é intangível. Toda vez que a gente consegue trazer isso para o presente, tornar isso mais concreto, mensurável e tangível, ajuda nessas decisões intertemporais, quase como uma moeda de troca. E esses wearables acabam fazendo isso, né? Eles colocam um número numa coisa que a gente não tem uma percepção tão concreta, permitem o automonitoramento e a comparação diária, e de certa forma até colocam uma estrutura de incentivo e gamificação, então funcionando como uma meta assim de curto prazo. Então você entra num sistema que favorece mudanças nesse sentido por acompanhar os indicadores. E olha, nós falamos então do álcool, nós falamos do doce, e agora nós vamos falar de outra dificuldade enorme do trabalho de vocês: exercício físico. Doutor, eu não gosto de treinar, não. Como é que eu consigo mudar o hábito de alguém que não faz exercício nenhum para começar a fazer? Ou aquele que treina terça e quinta e acho que já está treinando bastante. Como é que a gente consegue, com as técnicas comportamentais, de ajudar esse paciente que tem muita dificuldade? E olha, e não é raro eu ouvir assim no consultório assim, paciente de 50 anos, primeira consulta, falando assim, doutor, sempre fui atleta. Quando eu estudei lá no São Luís, quando eu estudei lá no Santo Américo, eu jogava polo. Quando ele tinha 16 anos, a última vez que ele fez esporte. Então ele não percebeu, ele entrou numa faculdade, começou naquela luta pelo primeiro emprego, começou o trabalho e de repente ele aparece no meu consultório com 50 anos achando que ele sempre foi atleta. Ele arremete àquela memória dele com 17 anos. Então a percepção de tempo também os pacientes não percebem muito. Agora, me conta um pouco como abordar esses pacientes, como é que eu tiro o paciente do conforto, como eu começo, inicio uma atividade física, como é que eu consigo? Vocês conseguem me ajudar a explicar isso aí? Sim, Edu. Eita, vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui. Não, beleza. Estamos Bom, ouvindo. Edu, essa é uma pergunta interessante, né? Essa questão da atividade física é uma questão que, para muitos de nós, ela mudou muito de cor e de aspecto ao longo dos últimos anos, né? É, eu me lembro de ter convivido com várias pessoas que têm uma história parecida com essa que você contou e que descobriram recentemente que é importante seguir fisicamente ativo pelo resto da vida, né? Isso a gente sabe hoje que os efeitos do exercício aeróbico na manutenção da saúde e mesmo exercícios com resistência, com peso ou carga, com a finalidade de produzir ganho de músculo, também são super importantes para a prevenção de uma série de doenças crônicas. Então, é uma questão muito frequente nas nossas conversas com os clientes, essa, essa, essa a exploração desse território no sentido de tentar encontrar de fato uma alternativa que seja que encaixe, né, na vida da pessoa. Então a gente usa de diversas estratégias, né? A primeira delas, pelo menos no meu caso, é tentar buscar na história do cliente qual o registro de memória que ele tem de uma época que ele fazia atividade física, né? Lá no nosso time temos uma porção de colegas que são psicólogos, eu não lembro exatamente quem que contou essa história, mas ou talvez tenha sido uma das nossas colegas que é educadora física, que fomos todos crianças muito bagunceiras e muito ativas na infância, né? E ao longo do tempo a gente foi ficando adulto, né? Foi se acostumando a um estilo de vida mais sedentário, mas certamente tem lá atrás, no passado, um registro, uma memória, uma lembrança de alguma atividade física que a gente fez e que era prazerosa. Então a gente tenta resgatar essa memória e ver o que daquilo talvez tenha resistido ao tempo e possa ser usado hoje para dar um pontapé inicial. Depois disso, a gente busca, né, criar ali uma rotina que seja prazerosa de alguma forma, né? É importante ser prazeroso para o cérebro querer repetir aquele comportamento. Então, vale a pena experimentar e buscar um encontro com uma atividade que seja num lugar prazeroso, em companhias agradáveis, né? Que seja confortável ou prazerosa durante, ou que seja confortável e prazerosa depois.
A gente também conversa bastante sobre a questão dos degraus de compromisso, né? E como a gente pode fazer uso de compromissos bastante resistentes à, à quebra, quando a gente entende o que é um contrato de compromisso, quando a gente se dá conta da quantidade de contratos de compromisso que estão espalhados aí nas nossas relações do cotidiano. Então a gente pode combinar com a gente mesmo que a gente vai fazer alguma coisa amanhã, já é um bom começo, mas a gente pode tornar esse combinado público. Então, se eu falo para a Flora que amanhã eu vou acordar cedo para ir nadar às 6 da manhã e eu acordo com preguiça ou tá frio, eu me lembro, falei, puxa, eu falei para a Flora que eu ia fazer, então agora se eu não fizer, eu vou ter que me explicar para ela, e isso acaba funcionando como um empurrãozinho para eu acabar aí fazer esse exercício físico de manhã. Se eu combino o dia com a Flora, né, assim, acabou de subir um degrau na escala, né, ou na resistência desse compromisso. Então, igual eu acordo e penso, puxa vida, a Flora vai estar lá, então vai ser chato demais se eu não for e ela tiver ido, então é melhor eu ir. Então, um empurrãozinho um pouco mais forte. Né? Então, assim, pior ainda, se eu aposto com a Flora que eu vou, e se eu não for, eu tenho que pagar alguma coisa para ela. Ou seja, além disso tudo, de eu ter feito isso combinado comigo, ter tornado ele público com a Flora, ter combinado de encontrar com ela lá, eu ainda vou perder alguma coisa que me é cara se eu não for. Né? Então a gente pode brincar com isso, né? Com a construção desses contratos de compromisso no âmbito da ginástica, do exercício físico, por exemplo. A figura do personal é uma figura super importante. Né? E muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou começar sozinho e quando eu tiver já habituado numa rotina, eu contrato um personal. E a gente acha que vale a pena experimentar o contrário. Colocar o personal logo no começo para ter esse empurrãozão forte, para começar e se colocar em movimento. Né? E à medida que o tempo for passando, se a atividade física, se a gente se encontrar na atividade física e ela se tornar um hábito, a gente pode ao longo do tempo desmamando do personal e enfrentando aí uma rotina sozinho. Enfim, essas são algumas das estratégias que a gente usa, né? Mas, de novo, a gente vai experimentando para ver o que é que acontece. E é muito interessante, tem uma série de histórias muito bacanas de clientes que, em algum momento da experiência, querem fazer um contato para dizer, cara, aquilo que a gente tinha planejado, que eu tinha te dito que eu ia fazer, eu tentei várias vezes e não consegui, mas aí aconteceu, sei lá, me chamaram para jogar um voleibol e agora eu virei o louco do voleibol, tô jogando voleibol 6 vezes por semana, tô viajando com os caras para jogar futebol, para jogar voleibol. Então é muito interessante quando as pessoas se abrem para essa oportunidade de recomeço, né, de fazer alguma coisa diferente, tem esse encontro com uma atividade que eles agora descobrem que eles gostam, que eles têm vontade de repetir. Como os hobbies, né? As atividades de lazer, hobbies, que Sim. ajuda o paciente a controlar o estresse, né? Controlar a ansiedade. Então, eu acho que é muito importante essa sensação, essas atividades prazerosas. Então, falamos de atividade física, falamos de doce, agora falamos de álcool. Agora, um outro desafio bem grande é o sono. Como é que eu convenço as pessoas a melhorar, a fazer aquela higiene do sono, sabe? Como é que eu convenço a pessoa que está ali já 5, 6 anos naquele mesmo ritmo, fazendo aquela mesma coisa, mexendo no celular até tarde? Como é que estratégias que vocês usam aí para conseguir ajudar, ferramentas, estratégias para a gente conseguir diminuir esse uso desses dispositivos para não atrapalhar o sono? Como é que vocês conseguem convencer e ensinar esses pacientes? Acho que respondendo, né, a primeira parte da pergunta, Edu, muitas vezes a gente vê que as pessoas entram num ciclo meio vicioso de poucas horas de sono, né? E muito trabalho, muitos compromissos, e às vezes até o exercício entra aí como uma das razões para menos horas de sono, e acham que funcionam bem dessa forma, funcionam bem com pouco sono. E tem até alguns testes pra gente mensurar se a pessoa tá tendo uma quantidade de sono ideal. E que assim tem, né, uns parâmetros, que de 7 a 8 horas é uma boa base, mas na verdade isso pode depender de pessoa para pessoa
E é bem bacana, às vezes, entender se a pessoa, quando acorda, se ela acorda disposta, se ela acorda, né, com energia para sair da cama, ou se acorda sonolenta, muitas vezes, com baixa energia, ou também que horas que acorda quando não tem um despertador tocando, né? Quando não tem algo que a force a acordar, por exemplo, no final de semana. Isso às vezes dá alguns parâmetros se tem aí um sono acumulado para ser ajustado. E em termos de sensibilização, a gente vê, né, que o impacto do sono vai tanto na alimentação, por exemplo, então menos horas de sono gera muito mais vontade de comer ao longo do dia, principalmente alimentos hipercalóricos, doces, menos disposição, piora cognitiva, menos motivação. Então tem uma série de benefícios para essa rotina do sono estar ajustada e equilibrada. E realmente, acho que assim, a grande maioria dos casos que a gente pega envolve. Dá até pra brincar de vidente e prever. A gente pede pra pessoa narrar como que é a noite, nos mínimos detalhes, desde que chegue em casa, entender se tem alguma margem. Assim, grande maioria das vezes, o que é? Celular. Pega o celular em algum momento, quando não é celular é Netflix, e aí entra num looping, né, do binge watching ou de ficar excessivamente no celular, porque falha da pessoa? Não, porque esses mecanismos eles são feitos para capturar a nossa atenção e para engajar a gente automaticamente. Eles são desenhados tal qual caça-níqueis, são os mesmos mecanismos, digamos assim, que fazem com que a gente fique por um tempo excessivo, de uma forma que é o que a gente fala de lazer ativo. Ou seja, quando você tá só. De lazer passivo, desculpas. Quando você tá só passivamente lá. Então, aquela coisa que você não precisa fazer esforço nenhum. Qual que é o problema disso? Logo um momento depois, você não tem uma sensação de bem-estar. Então, é como se o tempo passou, mas não passou. E dá até um certo vazio. Ao mesmo tempo, o celular, por exemplo, ele, né, exposição à luz, então mantém a gente acordado e muitos estímulos sociais, de som, de imagem, o que acaba acordando mais ainda e prejudicando o sono, sendo um dos hábitos mais prejudiciais para a higiene do sono, digamos assim. E, de novo, entra naquela questão do hábito. Não basta a pessoa constatar isso, né? Acho que muitas vezes, tipo, nós que sabemos super todos os malefícios que muitos desses hábitos trazem, acabamos cedendo a isso. Então não é só falar, eu não vou mexer no celular hoje à noite porque eu entendi que isso faz mal. Mas se o celular tá lá do seu lado, você vai ter que exercer da sua força de vontade. Sua força de vontade é limitada, sua força de vontade é ainda mais limitada se você está prestes a dormir, ou seja, está cansado do seu dia inteiro. Então, o que é importante? Sabendo que a gente está num estado muitas vezes de vulnerabilidade decisória, como eu ajusto o meu entorno para não ceder a isso? Então, se eu sei que eu tenho essa tendência, eu tenho esse hábito já de pegar o celular e ficar na cama até altas horas, prejudicando minha quantidade de sono, eu consigo deixar meu celular longe para que tenha uma fricção envolvida? Eu consigo colocar alguma trava que ele me lembre disso? E um outro caminho interessante é estimular a curiosidade. Então, às vezes a gente está conversando e aí, né, pergunta o que você faz quando você não pega telas à noite, depois do trabalho? E a pessoa trava, assim, de, não sei, sempre tem uma tela. E isso até é um caminho bacana, né? Da gente olhar não só para uma ótica de privação, mas de acrescentar o que aparece na sua vida, o que aparece nos seus gostos, nos seus interesses, quando essa não é a forma de lazer prioritária. E, enfim, os resultados são bem interessantes quando entra aí por esse caminho. Muito bom, muito bom. Você vê que tem técnicas, vocês conhecem muito do comportamento humano e conseguem ajudar aí as pessoas a criar mecanismos para se proteger. E volta e meia a gente cai na mesma cilada. Então tem que ser recorrente a utilização dessas técnicas para a gente conseguir se manter sempre o máximo possível aí protegido desse excesso de tela. Agora, outro desafio enorme. Você vai lá, você conversa com a pessoa, você explicou para ela, ela vai diminuir um pouco o doce, ela diminuiu o álcool, ela começou uma atividade física, mas ela não consegue seguir o plano alimentar. Aí você vai e volta na consulta e fala assim, mas, ô, fulana,
Você não está conseguindo. Ah, não dou, doutor, não tenho tempo, porque eu treino de manhã. Aí não dá tempo, né? É corrido no trabalho, doutor, não tem tempo nem de fazer o lanchinho. E aí à tarde não tem lá no barzinho lá da faculdade, não tem o que você colocou. Não dá, não estou conseguindo fazer. Como é que a gente aborda esse paciente que não tem tempo, que não dá para fazer, aí ele pede um delivery na hora do almoço? Como é que vocês trabalham isso? Bom, a gente sabe que quando a gente está com a cabeça fria, a gente é uma pessoa, não é? Só que quando a gente está com a cabeça quente, a gente, de forma incontrolável, se transforma numa outra pessoa, não é? Então, tá com a cabeça quente, tá com a cabeça fria, significa a oportunidade de fazer escolhas deliberadas, de repente fazer um planejamento da rotina, né, de, como disse lá atrás, né, deixar plantadas umas armadilhas do bem para a gente cair na hora que a gente tiver com a cabeça quente, porque com a cabeça quente, muitas vezes a gente está com pressa, está cansado, está com fome ou está ansioso, e aí acaba que a gente fica muito susceptível ao ambiente, às companhias, a esses contextos desconfortáveis. Então, para alguém como você descreveu, que aparentemente já começou uma série de outras atividades, ou seja, está conseguindo trabalhar essa questão do açúcar ou do doce, está conseguindo trabalhar essa questão do álcool, da atividade física, mas está encontrando dificuldade no plano alimentar, a gente busca construir com a pessoa, né, a oportunidade de deixar essas escolhas já feitas de antemão, já planejadas de antemão, quando a gente estava com a cabeça fria. Né? Isso se materializa na vida da pessoa, né, de formas diferentes. Né? A ideia é já ter as comidinhas ou as marmitinhas prontas em casa, para ela não ter que moer o cérebro dela na hora que ela está lá, na hora da refeição, e ela precisa resolver qual que vai ser a refeição daquele momento, o que é que ela vai comer. Interessante é se essa escolha, se essa decisão já foi tomada antecipadamente. Então, a materialização disso no contexto de uso do plano alimentar pode significar, por exemplo, ter umas marmitas congeladas, né, já preparadas para você encontrar na sua frente a hora que você estiver cansado, com fome. Pode ser, se você tiver recursos ou acesso, você pode contratar uma pessoa para vir na sua casa, cozinhar para você e deixar as marmitas prontas para você. Se você tiver afinidade, né, jogo de cintura na cozinha, você pode experimentar uma vez na semana, ficar ali, trabalhar por umas 2 ou 3 horas e e cozinhar umas marmitas para você mesmo, né? Deixar ali comida pronta pelos próximos 7 dias, pelos próximos 15 dias, né? Você pode contar com a ajuda de um familiar ou de uma pessoa próxima para te ajudar nessa parte. Isso tudo pensando que, tendo as comidas já prontas, já preparadas, já escolhidas antecipadamente, aumenta a probabilidade de, num determinado dia, numa determinada hora, você ter uma refeição alinhada com o plano alimentar. Né? E aí, assim, de uma refeição alinhada com o plano alimentar, com outra refeição alinhada com o plano alimentar, a gente vai aumentando ao longo do tempo a quantidade ou a proporção de refeições ou de oportunidades em que a pessoa está conseguindo comer ali alinhado com o plano. A gente sabe que a vontade, a gente não tem muito controle sobre ela, não sabe muito bem quando ela vai chegar, como é que ela vai chegar, o tamanho da vontade. A gente sabe que a gente é muito sujeito às influências dos ambientes, né? A gente fala disso o tempo todo, a gente vive hoje num ambiente obesogênico, que estimula uma série de comportamentos que não são muito saudáveis para a gente no longo prazo, mas se a gente tem que tomar essas decisões todas de forma imediata e só olhando para o curto prazo, pode ser que no acumulado a gente tenha tomado muitas decisões ruins em relação à alimentação. Então faz sentido ir pensando maneiras de ir automatizando essas escolhas saudáveis, e uma forma, né, que a gente costuma trabalhar bastante é essa, de se planejar antecipadamente. Um outro recurso que a gente também costuma aplicar ou sugerir quando o cliente, como você descreveu, já começou a fazer algumas coisas, né? Então, de acordo com a classificação que a gente usa para o estágio da mudança, alguém que já está no estágio de ação, é o que a gente chama de controle do ambiente, não é? Que é ter perto de você, no dia a dia,
aquelas coisas que você escolheu ter perto, né? É você, de forma deliberada, fazer a arquitetura do ambiente, né? Para facilitar que você use aquelas coisas que você escolheu usar, o que significa também não ter perto de você aquelas coisas que você escolheu não ter perto de você durante aquele período. Então, assim, essa escolha de não ter doce, não ter uma bolacha recheada, não ter um, sei lá, um ultraprocessado em casa, acaba fazendo com que lá na frente você não tenha que passar por uma decisão difícil de usar ou não aquele negócio que você deixou ali guardado no armário. Se você não tem isso em casa, acaba que naquele momento específico, diminuiu um pouco a probabilidade de você usar uma comida que não estava alinhada com o seu plano alimentar e certamente aumentou um pouco a probabilidade de você comer alguma coisa que estava alinhada com o seu plano alimentar. Então a gente trabalha essas estratégias ou esses processos da mudança que ajudam a fazer ficar fácil para você fazer aquelas coisas que você escolheu fazer, não dependendo necessariamente de força de vontade, autocontrole ou disciplina para fazer uma boa escolha. Interessante, Cláudio, porque foi uma excelente aula, né, Cláudio, que você deu agora aqui de Sim. planejamento. Acho que a palavra é essa, né? Se você falou de um planejamento dele levar as coisas, do planejamento dele ter a comida em casa, dele comprar a marmita, dele se planejar. E agora uma coisa que eu acho que também é um desafio muito grande é quando a gente tem uma criança que vive numa casa onde um dos pais tem obesidade, essa criança tem Uhum. 50% de chance de ser obesa. Quando os dois, o pai e a mãe, são obesos, a criança tem mais de 75% de chance de ser obesa. Então, o ambiente Sim. familiar é muito importante. Como a gente trabalhar isso? Porque é muito comum eu atender crianças que com obesidade e a mãe, eu falo, olha, o ambiente em casa tem que ser muito protegido. Imagina que nossa casa é um lugar seguro. Imagina se a criança tem lá, abre o armário, tem bolacha, abre o armário, tem chocolate. Como que a gente vai controlar uma criança num ambiente não seguro? Como você falou do planejamento. Agora, muitas vezes essa mãe me questiona assim, doutor, mas calma aí. Eu tenho 3 filhos. Os outros 2 não tem que pagar por esse que é gordinho. Olha a falta de conhecimento, o preconceito que existe com a obesidade. A própria mãe achar que os outros 2 filhos que são magrinhos não tem que pagar, como se tirar o doce, tirar a bolacha fosse algo ruim, né? Nós tirando o doce, tirando a bolacha das crianças magrinhas, é um excelente planejamento da saúde dessas crianças, que é fundamental, que nós temos que encorajar isso. Então, eu falo todo dia no consultório que o paciente, quando ele engorda, ele está dando sinais para nós. Olha, o que eu estou fazendo aqui não está sendo legal. Tá vendo que eu estou ganhando peso? E agora, e aquele paciente magrinho, o irmão desse menino, que come tudo errado, come doce, come chocolate, come hambúrguer e é magrinho? Como é que é? Não tem alarme, né? Como é que a gente aborda essa mãe? Como é que vocês explicam para ela que tem esse ambiente inteiro Então, tem que estar protegido? quando a gente vai ler os livros sobre o que é que funciona para mudança de hábitos, mudança de comportamento em saúde, não tem ninguém falando sobre fortalecer o autocontrole, expandir a disciplina, fazer a pessoa ter mais força de vontade. É até um pouco assim tedioso, porque só se fala sobre planejamento e maneiras de organizar o ambiente para facilitar ou aumentar a probabilidade que comportamentos desejados aconteçam. Então, assim, quando a gente acolhe, aceita esse fato da realidade, a gente cria a oportunidade de fazer um experimento, né, de testar alguma coisa para ver o que acontece. Né? Quando a gente faz essa arquitetura do ambiente e nessa família, né, que tem uma criança que está vivendo com obesidade ou sobrepeso e outras crianças que por motivos diversos não estão vivendo o mesmo problema, e a gente trata o ambiente para facilitar o comportamento daquela criança que está tendo dificuldade, a gente não está limitando o acesso das outras crianças a quaisquer outras coisas que elas queiram comer.
né? A gente só está organizando, arquitetando o ambiente para que fique mais fácil para aquele indivíduo vulnerável poder ter escolhas mais saudáveis a maior parte do tempo, né? As outras crianças que não têm, né, não estão vivendo um momento de restrição, elas podem continuar comendo as coisas que elas quiserem. A ideia é só não ter essas coisas dentro de casa, né? E eventualmente os familiares, os pais, eles numa situação assim de um problema que precisa ser resolvido, ficam curiosos de experimentar, né? E depois de um tempo, muitos deles descobrem que, poxa, realmente fez diferença para aquela criança que estava no estado de vulnerabilidade e as outras crianças acabaram fazendo as coisas que elas queriam fazer em outros momentos, ou enfim, a gente sabe que muitas vezes essa mudança do ambiente que acontece por causa de um indivíduo especificamente, ela acaba contagiando o comportamento das outras pessoas em volta, porque o comportamento humano ele tem essa capacidade, né? Ele é contagioso, né? Então, de repente, né, o pai e a mãe veem que aquela criança que estava ali com uma alimentação um pouco mais orientada, né, para uma finalidade exclusiva, com o uso de um plano alimentar, ela passou a ter mais disposição, ela passou a ter mais energia, né? Ela está perdendo peso ao longo do tempo, ela eventualmente está mais calma, mais tranquila, né? Está menos ansiosa, menos angustiada, está tendo mais oportunidade de se exercitar, porque agora tá mais confortável e está mais fácil participar das atividades. Então, eventualmente, você fica curioso também de experimentar um pouco daquilo. E essa arquitetura, ou essa engenharia do ambiente, ela é interessante porque ela não limita ninguém. Não é? Ela não está trancando ninguém do lado de dentro de uma grade ou de uma gaiola e deixando o mundo todo lá fora, né? Todo mundo podendo tudo lá fora e eu trancado aqui dentro. A gente só não vai ter certas coisas em casa durante um tempo para tentar ver o que é que acontece. E o pior é que funciona, Edu, porque quando a gente vai conversar com os clientes da LIT, por exemplo, que estão, por algum motivo, né, quando perguntados, eles revelam que estão conseguindo usar o plano alimentar 80%, 90% do tempo, ninguém diz que está fazendo isso às custas de ter ficado mais disciplinado, de ter ficado. De ter começado a chicotear mais forte o autocontrole, ou conseguiu apagar, né, diminuir o volume da força de vontade. É muito engraçado porque todos eles relatam que conseguiram aumentar a frequência com que estão usando o plano alimentar porque estão se planejando, estão comprando coisas saudáveis para ter em casa, tiraram as coisas que não são saudáveis ou não são desejadas para consumir nesse momento, tiraram isso de casa, eventualmente numa festa, num evento social e tal, acabam comendo alguma coisa diferente, mas tudo bem, ficou lá no lugar, naquele evento social, não trouxe aquilo para casa, não tem um acesso muito frequente ou muito regular àquelas coisas, e ao longo do tempo, sem necessariamente muito sacrifício, acabam conseguindo, né, sustentar ali um déficit energético todos os dias, semana a semana, mês a mês, que é o que o corpo precisa para no tempo dele levar, né, a essa mudança da composição corporal, uso da gordura que tem para colocar isso no pool da energia do dia, ganhar músculo. É possível, é possível, é possível. Excelente. É isso aí. É isso aí. Planejamento. Planejamento aqui é rei. Planejamento é a palavra, né? Eu acho que esse podcast de hoje vai É ser isso aí. o planejamento. Agora, uma dúvida não. A gente precisa fechar com chave de ouro isso aqui hoje. E eu estava pensando assim, não tinha como ficar de fora, né? As redes sociais. Como que essas redes sociais estão influenciando aí o comportamento, a autoestima dessas crianças, desses adultos, desses jovens? Fala um pouquinho aí como é que a gente aborda sobre essas redes sociais. Acho que essa é uma pergunta super ampla, né, Edu? Acho que como tudo, e como boa economista, a minha resposta vai ser depende. Então, as redes sociais são um novo ambiente de interação. E é um espaço onde a gente tem nossa atenção direcionada por uma grande parte do nosso tempo e que tem um ambiente hiperconectado, ou seja, lá a gente tem acesso a pessoas que a gente conhece, conhecidos dessas pessoas e pessoas que a gente não conhece, com uma proximidade que imita o natural, mas não é natural. O que isso quer dizer? A gente é um ambiente que tem o potencial de nos influenciar. E pode influenciar para o bem, como pode influenciar para o mal.
Então, a exposição que a gente tem, as coisas que tem lá, vão acabar moldando as nossas vontades. E eu não sei se você já reparou isso, né, com você ou quem está nos ouvindo, se já teve essa noção, mas às vezes quando a gente começa a ser exposto com mais frequência a algum tipo de conteúdo, parece que a gente vai começando a pensar naquilo, cogitar esse assunto e aos poucos vai crescendo essa vontade, que leva até, né, a gente a questionar o quanto temos de fato algum livre-arbítrio ou somos só um reflexo desses estímulos que recebemos. Mas o ponto é, já que a gente está nesse meio, será que a gente não consegue ter um olhar mais consciente, meio que manipular essa infosfera, esse influxo de informação que está vindo pra gente, tirando coisas que geram gatilhos para hábitos que a gente quer ter com menos frequência? Então, pô, deixando de seguir páginas de restaurante, páginas de docerias, páginas de recomendação de rodízios de São Paulo por no menos de R$ 50, né? Então, essas coisas que a gente quer ver com menos frequência. E seguindo, por exemplo, coisas que a gente está ainda flertando com a ideia, despertando o interesse. Então, algum esporte novo que, quem sabe, pode ser interessante, ou páginas de receitas saudáveis que eu quero aumentar meu repertório. E o bom da rede social é que tem uma oferta imensa de tipos de conteúdos para a gente consumir. Então a gente consegue selecionar para adequar a narrativa que a imagem que melhor faz sentido pra gente, que mais vai nos inspirar, né? Então eu consigo ver pessoas exatamente com a mesma demográfica do que eu, ou que conseguem, então, por exemplo, eu consigo ver uma mulher jovem que gosta de livros indo na academia. Isso vai me motivar também a ir na academia. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente olhar para as redes sociais como um todo. Agora, um outro ponto é que o excesso acho que do uso, né, do tempo passado nisso, pode gerar efeitos perniciosos no equilíbrio da rotina como um todo. Então, como a gente já falou, tende a impactar o sono. Tem também uma pesquisa que surgiu recente que mostra o quanto cada vez mais, né, as gerações mais jovens têm como forma de lazer principal redes sociais, enfim, outros eletrônicos, e deixam de se exercitar desde a infância para a adolescência, e o que reflete posteriormente na vida. Então, como isso também impacta o exercício, e eventualmente o quanto isso acaba tirando a nossa, destreinando certas capacidades cognitivas. Então, a gente sendo toda vez com um estímulo muito picotado, né, de coisas engajantes, o quanto isso reduz nossa paciência, reduz nossa capacidade de foco, de um pensamento mais profundo e concentrado, que pode até aumentar, por exemplo, o nosso nível de tolerância a desconfortos emocionais, e aumentando fugas, o tipo de resposta, tipo um comer emocional, por exemplo. Eu preciso sempre desse estímulo, preciso sempre sair de um estado de desconforto, então é um mecanismo muito parecido. Teve até um artigo que eu li um dia que falou que era o fast food do cérebro. Então, acho que, né, redes sociais, como encarar isso na nossa saúde. Tem muitas óticas pra gente olhar, mas isso talvez seja um panorama geral. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Flora, pela participação de vocês no meu podcast O que a Ciência Diz, sobre metabolismo e mudança de estilo de vida, no que melhora a saúde das pessoas. Espero vocês todos novamente no nosso próximo episódio, que vocês acompanhem aqui e também no Instagram. Um beijo para todos. Cláudio, Flora, obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer, cara.